Então, já deve estar gravando aí. Hoje, então, a gente vai entender o simplex, tá? O simplex, então, ele é o motorzinho, o algoritmo, é o passo a passo, é a conta matemática que resolve um problema de programação linear. Ou seja, eu tenho um problema como esse aqui, por exemplo, ó. Vamos pegar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui. Lembram desse exemplo aqui? Não? Esse exemplo aqui é o que estava lá na lista, na primeira lista. Uma empresa produz 4 produtos, A, B, C e D. A fabricação de cada um dos produtos exige mão de obra, matéria-prima, processamento mecânico, etc, etc. A gente resolveu esse cara aqui, né? Então, vamos começar a resolver esse cara aqui pelo simplex, tá? Então, eu vou deixar ele aqui num cantinho e vou pegar a minha planilha do Excel, pegar uma nova aba aqui e vou resolver ele. A gente já tem aqui, vou colocar um pouquinho maior, só para pegar os dados. A gente já fez o modelo matemático dele, né? Então, daqui a gente vai sair o modelo de programação linear. Lembrando, então, se eu tenho 4 produtos, eu tenho mão de obra, disponibilidade 15 mil homens-hora, matéria-prima 20 mil quilos, processamento mecânico 40 mil horas-máquina. Para produzir uma unidade do item A, do produto A, eu gasto 8 horas, 8 homens-hora, mais 5 quilos de matéria-prima, mais 12 horas de horas-máquina. Quando eu produzo um produto A, isso vai me dar um retorno de R$ 3,00 por unidade vendida. Mesma coisa o B, mesma coisa o C, mesma coisa o D. Então, vocês já fizeram uma lista aí, acompanharam as últimas aulas, a gente já consegue fazer um modelo um pouco mais rápido, né? Então, basicamente, o que a gente quer fazer? Maximizar o lucro para determinar o plano de produção semanal com esses dados aí. Então, eu vou ter lá um maximizar Z, uma função objetivo que vai ser 3 vezes, eu vou colocar aqui x1, tá? A, B e C, não, tanto faz, pode ser XA. XA mais 6 vezes XB mais 5 vezes XC mais 4 vezes XD. Inverti. XD. Sem nenhum tipo de dificuldade aí. Sujeito A. Então, eu tenho basicamente três restrições. Então, a primeira restrição ali é a restrição de homens-hora. Então, eu vou ter 8XA mais 3XB mais 5XC mais 6XD menor ou igual a 15 mil. Não é isso? Eu vou copiar isso aqui daqui para baixo e vou só alterar aqui os meus pesos, tá? Então, aqui é 5, 7, 4 e 5, que são os coeficientes dessa restrição com relação à matéria-prima, que eu tenho uma disponibilidade de 20 mil quilos. E essa última aqui é com relação ao processamento mecânico. 3, 6, 5 e 4. E eu tenho aqui uma disponibilidade de 40 mil. Então, esse aqui, obviamente, que vou colocar aqui xi, tá? Maior ou igual a 0, sabendo que a gente sabe aqui que o nosso i aqui, o i, ele é A, B, C e D. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o nosso modelo matemático aqui de programação linear. Eu poderia estruturar, e a gente vai estruturar ele daqui a pouquinho, para resolver no Excel. Então, como é que a gente faz isso? Beleza, a gente vai ter aqui a variável XA,
XB, C, XD, e aqui eu vou ter um somatório, e aqui eu vou ter o Z aqui no final. Então, aqui vão estar as minhas variáveis. Deixa eu só alinhar ele aqui. Aqui eu vou estar com as minhas variáveis. Eu gosto de colocar aqui uma bordinha para ficar mais fácil. E eu saio fazendo aqui os coeficientes da função objetivo. É o 3, 6, 5 e 4. Acho que eu peguei o errado ali, né? Aqui não é 3, 6, 5 e 4. Aqui é 12, 9, 8 e 7. Beleza? 5, 7, 4 e 5. 5, 7, 4 e 5. Beleza, é isso aí. Tá? E aqui a gente coloca as restrições. Então, a gente bota ali 8, 3, 5 e 6. 8, 3, 5 e 6. 5, 7, 4, 5. E 12, 9, 8 e 7. Muito bem. Então, fiz o modelo matemático, eu tenho um problema aqui, que é um problema conceitual. Primeira parte, o problema conceitual. Transformei esse problema conceitual esse modelo conceitual no modelo matemático. Agora, por meio de uma transcrição, eu vou construir a solução desse problema. Então, agora só estou transcrevendo esses dados para a planilha, né? Aqui eu vou colocar a disponibilidade. É 15 mil, 20 mil e 40 mil. Muito bem. Todos vocês já fizeram isso alguma vez. Bom, continuo com o processo de transcrição para resolver o problema matemático. Nada de segredo até agora. Somar produto. Vou colocar aqui as variáveis, já vou deixar elas fixas. Ponto e vírgula, os coeficientes. Então, nessa aqui, o que a gente está fazendo? 3 vezes XA, mais 6 vezes XB, mais 5 vezes XC, mais 4 vezes XD. E essa aqui é a nossa função objetivo. Se eu arrastar para baixo, como eu fixei as minhas variáveis, eu tenho lá a restrição. Esse somar produto representa, ali na última restrição, ele representa exatamente esse pedaço aqui. Então, esse pedaço aqui, 12XA mais 9XB mais 8XC mais 7XD, ele está exatamente nessa J7 aqui. Tá? Exatamente igual. Muito bem. Agora que eu já arrastei, eu posso ir lá, colocar em amarelinha a função objetivo, e isso aqui não serve para nada na transcrição, a não ser para me lembrar que na hora que eu colocar o modelo, tem que ter essa resposta. Beleza, até aqui nenhuma novidade. Vamos resolver esse problema só para... Agora eu posso aumentar aqui, só para a gente saber a resposta e a gente perseguir essa resposta. Muito bem, eu vou lá em dados, no solver, venho aqui, definir o objetivo, deixa eu só colocar isso aqui para o lado. Meu objetivo está lá naquela amarelinha, que eu já deixo ela destacada justamente por isso. Eu quero maximizar, podia minimizar, quero maximizar. Alterando as células variáveis, coloquei aqui já uma borda para lembrar onde que são as células variáveis. E vou adicionar as restrições. Como as restrições aqui são todas de menor ou igual, eu posso vir aqui no solver e colocar numa paulada só essas 3 restrições, menor ou igual, tem todas essas opções, menor ou igual o lado direito, que é o nosso RHS. Então, dá o OK e acabou. Tá? Tornar as variáveis irrestritas não negativas. Todas as variáveis irrestritas não negativas, variáveis maiores ou iguais a 0. E linear programming simplex. Então, isso aqui a gente está resolvendo pelo solver. Aperta o botão, OK, encontrou uma solução e está aqui a resposta. Beleza? Então, quando a gente resolve num software, é basicamente isso que a gente faz. Aqui dentro, isso aqui é o modelo computacional.
para o solver do Excel. Esse é o modelo computacional. Esse aqui é a transcrição. Esse é o modelo conceitual. Aqui a gente está resolvendo e ele simplesmente está transcrevendo a resposta para a gente aonde a gente quer. O resto está tudo em fórmula. Muito bem. Na aula passada, perdão, gente. Na aula passada, a gente falou sobre os elementos que nós temos numa forma que eu chamei de, ou eu, né? A literatura chama de forma matricial. Eu vou fazer algumas coresinhas aqui para lembrar. Então, ó, os coeficientes da função objetivo, 3, 6, 5 e 4, é isso aqui, eu vou colocar uma cor aqui, sei lá, laranjadinho aqui. Isso aqui nós chamamos de coeficientes da função objetivo. Esse cara aqui, que é tudo aquilo que não tem variável, vai para o lado direito da minha relação, o RHS, right hand side, meu inglês na pronúncia, eu fico impressionado comigo, mas tudo bem, vamos lá. Right hand side, o lado da mão direita, que é o lado direito da relação, né? Essa relação aqui pode ser menor ou igual ou maior ou igual. Isso aqui é o nosso RHS, então vou colocar uma outra cor aqui. E aqui, ó, todos aqueles valores que vão compor o conjunto de restrição, nós chamamos isso aqui de matriz tecnológica. O amarelo já foi, né? Vamos colocar ele aqui, um verdinho claro. Matriz tecnológica. Então, essas matrizes, quando eu estou estruturando essa matriz, uma matriz aqui de 3 por 4, que é a nossa matriz tecnológica A, o nosso vetor X aqui, que ele está deitado por uma questão de transcrição no Excel, né? Porque se eu pegar o 3, 6, 5 e 4, multiplicar por um vetor em pé, x1, xa, xb, xc, xd, isso aqui vai ser a nossa função objetivo, né? Então, eu tenho aqui o vetor das variáveis, que é o vetor x das variáveis, o vetor dos coeficientes da função objetivo, a matriz tecnológica A e o meu RHS, que é representado pelo Bzinho minúsculo. Vamos colocar isso, ó. RHS, que é o meu vetorzinho B, esses caras aqui é o vetor C, e esse aqui é a minha matriz tecnológica A. Tá? E aqui, obviamente, meu vetor de variáveis X, que é o transparente aqui. Muito bem. O que a gente falou? A gente começou a falar na aula passada, que daí começou a dar um nó na cabeça de todo mundo, e aí não entenderam, a gente parou aqui, eu falei um pouquinho de forma padrão para puxar esse momento aqui agora, tá? Então, o que acontece? Para que eu possa usar o simplex, quando a gente transcreve esse conjunto de informações aqui para o solver, internamente, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz é o que nós chamamos de forma padrão. Para a gente olhar o modelo, tá? Então, vamos entender o que é forma padrão. Bom, muito bem. Forma padrão, eu falei para vocês que nós tínhamos 4 condições. 4 condições. A primeira condição da forma padrão é que a função objetivo é de maximizar. Você pode até encontrar, e vai encontrar, livros dizendo que a forma padrão é de minimizar. Eu daqui a pouco vou explicar por que eu uso de maximizar e que se você usar de minimizar não faz diferença nenhuma, só tem que fazer uma adaptaçãozinha bem simples no quadro inicial simplex. A segunda condição é que o meu valor de B, ou seja, o meu RHS, tem que ser todos os valores não negativos. Bom, muito bem. Se aparecesse aqui 1.500, 20.000, 40.000, algum negativo, eu teria que simplesmente multiplicar essa linha toda por menos 1. Se eu tenho uma desigualdade, inverte a desigualdade e está resolvido o meu problema. A terceira coisa aqui, então, a função objetivo de maximizar, o meu RHS é não negativo, todas as minhas variáveis
x tem que ser não negativas. Ou seja, se eu tiver uma variável aqui, cujo o domínio dela, e aí vem a importância de a gente colocar em todo modelo o domínio das variáveis, porque pode ser que eu tenha uma variável que ela obrigatoriamente é negativa. Por algum motivo, eu estou fazendo uma modelagem matemática que eu preciso de uma variável negativa, ela sempre vai ser negativa. Não tem problema, eu posso fazer isso. Porém, na hora que eu vou resolver esse cara, vou resolver esse modelo com essa variável negativa, para que eu possa resolver pelo simplex, eu tenho que transformá-la em negativa. Bom, basicamente o que eu vou fazer é multiplicar essa variável por menos 1. Então, onde tiver ela, eu vou multiplicar por menos 1, vai inverter o sinal. Por exemplo, se xc fosse negativo, eu vou criar um xc' e multiplico ele por menos 1. Então, aqui, em vez de ser mais 5xc, seria menos 5xc', menos 4xc', menos 8xc', e aqui na função objetivo, menos 5xc'. Basicamente isso, tá? E a última condição é que todas as minhas restrições, elas sejam de igualdade. Muito bem, para fazer isso, nós lançamos mão de um negócio que nós chamamos de variáveis de folga. Então, agora eu vou mostrar na prática o que a gente estava falando. O que é a variável de folga? O que são as variáveis de folga? Essas variáveis podem ter dois tipos, né? A variável de folga de falta ou de excesso. Ou seja, o quanto falta do lado esquerdo chegar no RHS ou o excesso, o quanto que o lado esquerdo está excedendo ao RHS. Então, basicamente, o de falta aqui é quando a gente tem restrição de menor ou igual, e aqui é restrição de maior ou igual, tá? Vou colocar um sinalzinho de mais aqui e um de menos aqui, vocês já vão entender por quê. Então, agora vamos olhar para esse modelo aqui e vamos entender o que acontece. Então, a função objetivo de max já está, todas as variáveis são não negativas, já está, todo o RHS já está não negativo, então só falta o nosso item 4. Muito bem, então vamos fazer. Maximizar 1z igual a 3xa mais 6xb mais 5xc mais 4xd. Beleza, função objetivo não mudou nada. Sujeito a. Agora essa restrição está de menor ou igual. Eu tenho que deixar uma igualdade. Então eu vou lá e vou escrever isso, ó. 8xa mais 3xb mais 5xc mais 6xd. Isso aqui é menor do que 15.000. Então, olha só, vamos pensar que esse segmento de reta aqui tem um tamanho de 15.000. Essa minha restrição aqui, restrição 1, é menor do que 15.000. É menor, é esse pedaço. Se a gente der sorte, esses dois tamanhos aqui vão ser iguais. O meu lado esquerdo, que é esse conjunto aqui, e os 15.000. Mas, como é que a gente garante? A gente cria uma variável agora, vamos chamar de XZ, que é o que falta para chegar em 15.000. Mais, esse mais aqui, um XZ igual a 15.000. Importante agora a gente, desde já, pensar numa seguinte situação. Cada variável que a gente criou, ela tem, obviamente, um significado. Por quê? Porque a gente define o que é a variável, esse é o primeiro passo de uma modelagem, certo? Qual é a definição da variável? Quantidade de itens produzidos, quantidade de itens a serem produzidos. O que é XB? Quantidade de item B a serem produzidos, XC. Então, tem um significado. A variável de folga, de falta ou excesso, não importa, a variável de folga, ela também tem um significado econômico, vamos dizer assim. O que significa? 15.000 não é a quantidade de homens hora?
Bom, o XZ, ele vai ser o que falta de homens-hora para atingir os 15.000 que eu tenho disponível. Se eu usar na minha otimização, na minha solução, todos os 15.000 homens-hora, XZ vai valer zero. Simplesmente assim. Se o XE for zero, quer dizer que a soma desse termo aqui vai ser 15.000. Ótimo, estou usando tudo. Mas vamos supor que a solução me dê menos do que 15.000, dê 14.000. Logo, XZ vai ser 1.000, que tem um significado. Significa que dos 15.000 disponíveis de homens-hora, sobraram 1.000. Se nós olharmos agora aqui para a resposta que nós já temos, aí vai fazer mais sentido a interpretação, esse XZ seria aqui zero, porque eu estou usando os 15.000. Agora, se eu faço para todo mundo, vou ir lá e colocar o resto. 5XA mais 7XB mais 4XC mais 5XD mais um XF. Por que eu não uso o XZ? Porque XZ tem um significado. É o quanto eu tenho de folga, nesse caso aqui de falta, quanto que eu tenho de folga em relação a homens-hora, aos 15.000 homens-horas que eu tenho disponível. O XF está relacionado com a matéria-prima, que é 20.000. Então, o XF tem um significado diferente. Quer dizer, o quanto que eu tenho de folga na utilização dos 20.000 quilos de matéria-prima. Se o XF for zero, significa que eu consumi toda a matéria-prima, os 20.000. Significa que esse pedaço aqui, que estão as variáveis, a gente chama de originais do problema, vai gastar, ou a combinação gastou os 20.000 quilos. Tá? Então, tem um significado. Por fim, a última restrição, 12XA mais 9XB mais 8XC mais 7XD mais agora um XEF, um XG, que é igual a 40.000. Ou seja, XG é a quantidade de processamento mecânico, horas máquina, que está sobrando ou que não foi consumido ou que falta para chegar em 40.000. Do que foi consumido, o que falta para chegar em 40.000? XG. Tudo bem? Muito bem. E agora, meu problema, ao invés de ser 4 variáveis, tem 7 variáveis. De XA até XG maior ou igual a zero. Agora, olha só. A função objetiva é de max? De maximizar? Sim. Todo meu RHS é positivo? Sim. Todas as variáveis são não negativas? Sim. Todas as restrições são de igualdade? Sim. Eu estou com todas as condições, então eu posso dizer que esse modelo aqui está na forma padrão. Tudo que eu falar daqui para frente, não importa o que veio, não importa como estava o modelo que você fez, o modelo original, se é de minimizar, se tem maior ou igual, menor ou igual, variável negativa, não importa o que aconteceu na modelagem, ou seja, na lógica da construção do modelo conceitual, que é o problema que a gente está resolvendo, na transformação em modelo matemático. Aqui que a gente usa a nossa criatividade e conhecimento. Definimos qual é o modelo? Ótimo. Eu vou resolver, eu tenho que colocar isso na forma padrão. Senão, não dá. Ou seja, a forma padrão é a condição necessária para que eu possa aplicar o simplex. Tudo bem? Beleza? Legal. Então, olha só. Uma vez que está na forma padrão, eu vou só aumentar aqui um pouquinho. Vou trazer Ctrl C, vou trazer esse cara aqui para baixo. Vou trazer agora essa matriz A para cá.
Vou trazer o RHS para cá. Por que eu deixei 3 colunas? Porque agora eu tenho o XZ, o XF e o XG. Muito bem. Olha só o que a gente está construindo. Bom, esse aqui é a forma padrão. Vou colocar aqui quadro inicial simplex. Quadro inicial simplex, tá? Então, olha só, olha na coluna ou aqui no XZ. Na primeira restrição, eu tenho o XZ. O coeficiente aqui é 1. Nas outras, eu não tenho. Logo, o coeficiente é 0. Por que é 0? Ué, 0 vezes XZ é 0. Eu preciso somar 0? Não preciso, né? Assim como aqui na última. Na segunda, 0, 1 e 0. 0, 0 e 1. Então, a minha matriz tecnológica agora passou a ser todo esse pedaço aqui. Todo esse pedaço aqui. Muito bem. E aí, quando eu vou fazer o quadro simplex, eu vou pegar, sempre que a função objetivo é de max, ou seja, na forma padrão, eu vou transcrever para o quadro inicial simplex com o sinal invertido. Isto é, aqui menos 3, menos 6, menos 5 e menos 4. Eu tenho xn na função objetivo? Não, então é 0. Tenho xf? Não, então é 0. Eu tenho xg? Não, então é 0. Função objetivo, por enquanto, aqui está o meu z. Para não ter que ficar fazendo colorido toda hora isso aqui, vocês já vão ver que eu não faço colorido, eu gosto de colocar uma borda só externa nos coisas da função objetivo e aqui no z, tá? Vocês já vão entender por que eu gosto de fazer isso. Muito bem. O que nós acabamos de fazer aqui? Nós acabamos de transcrever um problema que a gente colocou na forma padrão para o quadro inicial simplex. Isto é, nessas condições, a partir de agora, eu uso o quadro simplex. Tudo bem? Beleza. Então, agora vamos aqui para a nossa tabela, para nosso Excel. Vou tirar essas cores aqui. Já entendemos o que aconteceu. Não era isso que eu queria. Era isso que eu queria. E beleza. Muito bem. Então, isso aqui é o quadro inicial simplex. Por que inverte o sinal daqui? Tá? A primeira coisa que a gente vai entender é, por que inverte? Ah, porque alguém foi louco lá e falou. Não, inverte o sinal daqui por um motivo bem simples. Vamos pegar esse cara aqui, vamos trazer para cá. Se a gente transformasse, lembra que maximização é uma função, eu estou querendo o maior valor de z, mas é uma variável, que é a nossa variável dependente. XA, XB, XC estão todos independentes. Se eu coloco isso aqui também nesse formato de tudo que não tem variável para a direita, variável para lá, eu faço o seguinte, ó, z menos 3xa menos 6xb menos 5xc menos 4xd igual a 0. Muito bem. Agora pensem comigo o seguinte. Eu não quero maximizar o valor de z? Se eu quero maximizar o valor de z e eu tenho que isso aqui vai ficar igual a 0, bom, se eu colocar uma unidade aqui no xa, uma unidade xa, então eu vou dizer o seguinte, menos 3 vezes 1, o resto é tudo 0, esquece o resto. Menos 3 vezes 1, menos 3. Que valor que z tem que ter para isso aqui dar 0? 3, porque 3 menos 3 tem que dar 0. Ou seja, quanto mais eu colocar valor aqui, mais aumenta o valor de z. Bom, mas é isso que eu quero. Eu quero maximizar.
Então, é por isso que a gente inverte o sinal numa função objetivo de max. Professor, e se fosse de minimizar? Se fosse de minimizar, você simplesmente passa para lá os valores sem inverter o sinal, porque ele já vai estar nesse formato aqui. Porque se eu fosse minimizar, multiplicaria tudo por -1, multiplicando por -1 ficaria max menos z, inverteria o sinal. Quando invertesse o sinal de novo, ele voltaria para o original de minimizar. E vai dar na mesma. Ele está exatamente na mesma, tá? Mas eu gosto de maximizar por causa que daí essa lógica aqui fica claro. Quanto mais eu colocar valor nas variáveis que eu quero, mais esse pedaço aqui fica negativo, mais o z tem que aumentar para dar essa igualdade a zero aqui. O nome disso é equilíbrio econômico. Ou seja, eu estou com um aumento marginal. Cada um que eu aumento aqui, eu tenho que aumentar o z para que eu tenha um equilíbrio marginal disso. Pô, beleza, professor, mas por que eu não posso aumentar o máximo possível? Ah, então agora a gente vai lembrar lá das nossos gráficos. Por que a gente faz o gráfico lá? Opa, não é essa planilha. Por que a gente faz o gráfico? Porque eu não posso simplesmente aumentar uma variável do jeito que eu quiser, indefinidamente. Porque as minhas restrições vão formar para a gente uma região viável. O que o nosso simplex está querendo, então, voltando aqui, qual é o valor para cada uma dessas variáveis, dado que eu vou satisfazer essas condições aqui, o mouse está aqui, tá? Essas condições aqui. Qual é o maior valor que eu vou fazer? Satisfazendo essas condições, de maneira que o meu z seja máximo. Então, aqui a gente está começando a juntar coisas. O que seria óbvio para a gente? O que seria óbvio para a gente nesse cara aqui? Quem que você colocaria para produzir mais? Se eu colocar uma unidade do XA, o Z para cada unidade vira 3. Se eu colocar uma do XD, para cada uma unidade do XD, o Z vira 4. Ou se eu colocar uma unidade do XB, obviamente que o Z tem que virar 6. Se eu colocar duas, 12. Então, o Z vai crescer muito mais rápido se eu colocar mais variável aqui. Como é que a gente interpreta isso lá no quadro simplex? Então, vamos voltar aqui para o quadro simplex e agora vamos sair daqui. Esse valor negativo, aqui na linha da função objetivo, a gente tem uma interpretação que é a seguinte. Quanto que eu estou deixando de ganhar por não produzir esta variável? Por não produzir XA, uma vez que agora eu não estou produzindo nada, eu deixo de ganhar 3, eu deixo de ganhar 6, eu deixo de ganhar 5, eu deixo de ganhar 4. Então, é essa a interpretação. Logo, se tem alguém que ainda está negativo aqui, significa que eu posso melhorar a minha função objetivo. E a nossa regra de parada no simplex é essa. Enquanto aparecerem caras negativos aqui, eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo, eu continuo fazendo. Por quê? Negativo aqui significa ganho aqui. Ganho aqui significa aumento de Z. Tá. Muito bem. Uma vez isso entendido, para que eu possa fazer isso, agora eu vou escrever, não vou mais escrever lá no Paint, vou escrever aqui na planilha. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que ter algumas condições. A condição é que nós precisamos de uma solução básica factível. Tá? Vocês vão encontrar isso em todos os livros, solução básica factível. O que é essa solução básica factível? E aqui explica um pouquinho por que a gente pede lá no nosso processo seletivo no PP Gold, por que eu tenho que entender um pouquinho de álgebra, né? Pelo menos ter as noções de álgebra. Por quê? Essa básica aí, ela vem lá da álgebra, que é a formação da base de um subespaço. O que quer dizer isso? Significa que, por exemplo, se eu quero o conjunto do R3, por exemplo. Quem que é o R3? Todos aqueles...
R elevado ao cubo 3, tá? Isso aqui, elevado a R3. É nada mais do que o nosso plano tridimensional, né? X, Y e Z. Isso é o nosso R3. Como é que eu poderia escrever isso aqui para gerar todos os pontos no R3? Poxa, eu podia fazer o seguinte, ó. Se eu faço assim, x que multiplica 1, será que ele aceita 0, 0, mais y vezes 0, 1, 0, mais z vezes 0, 0, 1. Olha só. Pensa comigo. Se eu variar aqui o valor de x, é um número, tá? Um número real. Variar um valor de x, variar um valor de y e variar um valor de z, eu não construo todo o R3, todo o espaço tridimensional? Ah, x igual a 10, y igual a menos 3, z igual a 2. Aqui vai ficar 10, 0, 0, mais 0, menos 3 e 0, mais 0, 0, 2. Aí você vai pegar o 10 mais 0 é 10. Tá? Vou fazer isso aqui uma vez para vocês entenderem. Tá? Ó, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Então, imagine que eu pego lá, aqui é 10, é menos 3, e aqui é 2. Então, o primeiro termo ficaria 10. Como que a gente multiplica um número por um vetor? É ele por todos os elementos, tá? 10, 0, 0, mais 0, menos 3 e 0, mais 0, 0, 2. E aí, somar é só somar os termos, cada um no seu termo. 10 mais 0, são os primeiros caras, os primeiros termos, é 10. 0 menos 3 mais 0, menos 3. 0 mais 0 mais 2, 2. Então, olha só. O que a gente chama de base é o seguinte. Claro que eu não vou entrar nas condições lá de base e tal, ter as propriedades de subespaço, etc., mas que aí entra um pouquinho mais de álgebra mais pesada. Mas com esse exemplo aqui a gente consegue entender. Com esses três vetores, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, e aí escrevendo essa, a gente chama de combinação linear, porque esse é um número, então um número vezes vetor, mais número vezes vetor, é uma combinação linear, que eu estou multiplicando um número por um vetor. Não tem ao quadrado, não tem nada. Essa combinação linear, se eu variar o x dentro dos números reais, o y nos números reais, o z nos números reais, eu tenho lá as três dimensões completas, todos os pontos tridimensionais. Tudo bem? Então, esses três vetores, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, é o que nós chamamos de base do R3. Muita gente que faz álgebra, mesmo que faz álgebra, que passou em álgebra, faz as engenharias, faz matemática e tal, muita gente sai da faculdade achando que só essa aqui que forma a base do R3. Não, existem diversos outros conjuntos de três vetores que formam uma base para o R3. R é o cubo, o espaço tridimensional, x, y e z. Largura, comprimento e altura. Tá? Existem diversas bases. Então, essa solução básica factível está relacionado para nós aqui em aparecer aqui dentro da matriz tecnológica na forma padrão, fazer aparecer os três vetores, nós chamamos esse aqui os vetores canônicos, tá? Do R3. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tá? Esses três aqui nós chamamos de vetores canônicos. Vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Tá? Muito bem. Uma vez que entendido que isso aqui,
o porquê que é uma base, obviamente, muito superficialmente, sem entrar em todo o rigor matemático de álgebra linear, a gente sabe que uma base do R3 está aqui. Professor, e se fosse 4 restrições, teria que aparecer uma base de vetores canônicos do R4. Vamos dizer, se fosse 4 restrições, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, teria que ter mais uma variável aqui com 0, 0, 0, 1. Ou seja, a quantidade de restrições que tem vai ter que ter a quantidade de vetores canônicos. Essa matriz aqui, quando a gente monta nesse formato, a gente chama de matriz identidade. Matriz identidade. Do R3, no caso, porque nós temos 3 linhas, 3 colunas. É uma matriz quadrada. 3 linhas, 3 colunas. Matriz identidade. Então, o que é a matriz identidade? É uma matriz cuja diagonal principal é 1 e os outros valores todos são 0. Aqui são as colunas da matriz identidade, são os vetores canônicos. Para o simplex ter uma solução básica factível, nós temos, baseado nas coisas que a gente vai fazendo, e a primeira forma de fazer isso aparecer com as variáveis de folga, nas restrições de menor ou igual, é fazer isso aparecer nesse jeito. Criei as variáveis de folga, apareceram aqui. Por que ela é factível? Porque a condição agora, a condição para que isso seja uma solução factível é que as variáveis sejam não negativas. As variáveis têm que ser não negativas. Se aparece aqui a identidade, e na linha da função objetivo, em cima de cada coluna da matriz identidade apareceu 0, e o meu RHS for todo positivo, nós temos as condições necessárias para dizer, temos uma solução básica factível. Temos uma solução básica factível. Tá? Eu vou aqui do ladinho pegar esse cara e Ctrl C e escrever isso aqui mais um XZ mais um XF mais um XG. E agora nós temos aqui a nossa... E aqui tudo igualdade, né? Esqueci de tirar. Igual. Igual. E igual. Então, aqui está o nosso modelo na forma padrão. Tá? Como é que a gente lê essa matriz? Como é que a gente lê esse quadro? Vocês vão ver que alguns livros usam até a palavra em francês tableau. Tá? Tableau inicial. Tudo a mesma coisa. Quadro inicial, tableau inicial, mesma coisa. Então, dado que eu tenho a identidade, em cima de cada coluna de identidade está 0 e todo RHS é positivo ou 0, eu tenho uma solução básica factível. E eu estou dizendo o seguinte, que a gente lê assim, ó, XZ, onde que está o 1? Está na primeira linha. Então, o valor do XZ é 15 mil. O valor do XF é 20 mil. O valor do XG é 40 mil. E o Z é 0. Será que bate? Bom, vamos ver. 8 vezes 0, mais 3 vezes 0, mais 5 vezes 0, mais 6 vezes 0, 0. Mais XZ vale 15 mil. 15 mil é igual a 15 mil? Sim. 5 vezes 0, mais 7 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 5 vezes 0, mais XF vale 20 mil. 20 mil é igual a 20 mil? Sim. Mesma coisa para o último. Quanto que o XZ está sendo multiplicado na função objetivo? Então, está aqui, 3 vezes 0, mais 6 vezes 0, mais 5 vezes 0, mais 4 vezes 0, mais 0 vezes 15 mil, mais 0 vezes 20 mil, mais 0 vezes 40 mil. Continua sendo 0, Z está 0, está aqui o valor. Então, é assim que a gente lê o quadro simplex. Uma vez que a gente entendeu agora que a gente precisa
ter a identidade, que na coluna, na linha da função objetivo, em cima da identidade, eu tenho zeros e que aqui está todo mundo positivo, porque sempre vai ficar, a gente tem o que a gente chama de solução básica factível. Beleza? Vamos lá. Então, agora vamos fazer o simplex. O que é o simplex? O simplex nada mais é do que um processo iterativo para dizer assim, olhando essa lógica aqui, qual variável que se eu colocar na base, ela vai contribuir mais com o aumento da função objetivo? Ou seja, qual é o valor, entre aspas, mais negativo possível, porque quanto mais negativo aqui, mais, não é massa, é mais, o valor de Z sobe para que esse equilíbrio aqui fique zero. Ou seja, XB é um cara que ainda tem para contribuir. XB é um cara que tem para contribuir. Então a gente diz assim, XB entra na base. Muito bem. O que ele está dizendo com esse XB entra na base? Deixa eu colocar ele do jeito que eu estou fazendo. XB entra na base. Bom, estou dizendo o seguinte, tem alguma variável que não faz parte da base. Bom, já repararam, né? Que se eu tenho 3 restrições, a minha base é formada por 3. Como é que eu separo isso, professor? Como é que eu separo? A gente separa assim, aquela matriz tecnológica A, que tinha virado isso daqui, que era isso daqui e virou isso daqui, a gente vai quebrar ela em 2 pedaços. A gente vai quebrar ela em 2 pedaços. Deixa eu achar aqui o risco. A gente vai quebrar ela em uma matriz N. Teria que ser 3 pontinhos, tá? Mas vai 2 mesmo. E uma matriz B. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, as colunas que estão à identidade é o que nós vamos chamar de B de base. Então, a nossa matriz N é esse cara aqui. Vamos colocar uma corzinha aqui, azul. O azul já foi. Vamos pegar esse roxinho. E isso aqui são a base. Qual que é a diferença de um para o outro? Esse roxo ficou muito escuro. A diferença é que, ao separar as colunas das variáveis que estão na base, hoje quem está na base, a gente separa também o x, os vetores x, em x não básico e x básico. O x básico, no caso a gente teve 3 restrições, sempre vai ser escrito, a gente chama aqui agora, eu vou chamar assim de XB, tá? Sempre vai ser escrito na ordem, agora eu vou colocar aqui, tá? Porque eu vou colocar em pé, na ordem certa, na ordem que aparecem as colunas da identidade. Então, a primeira coluna é essa, tem que ser XZ, XE. Depois, a segunda coluna de identidade, XF. E, por último, XG. Por que tem que aparecer nessa ordem? Porque essa ordem, se a gente olhar o RHS, 15.000, ou melhor, vamos colocar assim, RHS é o vetorzinho B, que é 15.000, 20.000, 40.000. Eu consigo, olhando aqui, quem é as variáveis na base? XE, XF, XZ. Quem é o B? 15.000, 20.000, 40.000. Quanto vale XZ? 15.000. Quanto vale XF? 20.000. Quanto vale XG? 40.000. As variáveis não básicas, vamos chamar aqui de XN, elas têm o valor sempre zero. Então, Ctrl C, vou colocar aqui transposto, quando ficar digitando.
O valor dela sempre é zero. Por isso que é tão importante ter uma base. Só tem valor as variáveis que estão na base. Por isso, solução básica factível. Básica porque formam uma base, factível porque todos os valores são não negativos. Todas as variáveis que estão no vetor xn, ou seja, as variáveis n de não básicas, têm o valor zero. XA vale zero, XB vale zero, XC vale zero, XD vale zero. Muito bem. O que é o processo do simplex? Então, essa aqui é a minha matriz N nesse momento. Essa aqui é a minha matriz B, que é essa separação que a gente fez aqui. Bzão maiúsculo, tá? Bzão maiúsculo. Bzinho sempre esse aqui. Bzão maiúsculo. Qual que é o processo do simplex? Bom, a gente já tinha visto que o XB, se ele tiver um certo valor, significa que ele vai aumentar a minha função objetivo. Bom, se ele tem valor, então eu vou colocar esse cara na base. Porém, uma base do R3, as restrições só possui 3 vetores, 3 variáveis. Se esse cara, que é o XB, quer entrar na base, porque ele está dizendo, olha, a cada unidade que você colocar aqui no valor de XB, eu vou aumentar em 6 a função objetivo. Bom, se ele quer entrar, alguém necessariamente tem que sair. Então, esse aqui é o nosso primeiro passo do simplex. Primeiro passo do simplex, que é quem, quem entra. Tudo bem? O segundo passo do simplex é o seguinte. Nós chamamos de cálculo do bloqueio. Cálculo do bloqueio. O cálculo do bloqueio, ele tem a ver com esse gráfico aqui. Tem a ver com esse gráfico aqui. O simplex, ele é um algoritmo que ele vai variando a solução, cada um desses vértices. Ele vai procurando esses vértices. Ele pode vir aqui procurar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, chegou no ótimo. Ou ele poderia vir aqui daqui para cá, daqui para cá. Nós não temos esse controle no simplex. Mas eu poderia ir para cima. Reparem que para cima, neste ponto aqui, que é o 7, corta a restrição verde. Nesse ponto aqui, corta azul. Nesse ponto aqui, corta a laranja. Eu poderia começar, vamos aumentar aqui o x2. Vamos aumentar o valor de x2. Eu quero aumentar. Adianta eu aumentar para 8 ou para 10,5? Não. Então, o bloqueio, o cálculo do bloqueio, é para limitar o aumento daquela variável dentro da minha região viável. Depois a gente vai fazer o simplex com esse cara aqui, vai ficar bem fácil, aqui mesmo nessa planilha. Tá? Então, o cálculo do bloqueio é basicamente isso. O que é o cálculo do bloqueio? É o mínimo valor entre. O menor valor entre quem? Entre BI divididos por A e J. Vou colocar uma estrela aqui. Já vamos entender isso, o que significa. Dado que o meu A e J estrela, ele tem que ser necessariamente maior do que zero. Então, esse é o nosso cálculo do bloqueio. Vamos entender esse cara. Quem que é o BI? Então, I', J coluna. J estrela é definido no passo anterior. Então, eu vou colocar aqui, nesse passo aqui, J estrela. Que o meu caso aqui é a coluna do XB. Então, o meu J estrela é a coluna do XB, tá? Seria a coluna 2 aqui no caso, tá? Então, eu vou fazer uma divisão do seguinte. BI para A e J. Então, eu vou pegar B1, A1 aqui no B estrela, na coluna 2, tá? Por isso que eu queria fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Mas vocês entenderam que J estrela é a coluna da variável que quer entrar na base.
Então, seria lá 15.000, e aqui embaixo, divididos por 3. Eu teria 20.000, B2, Bzinho 2, tá? Divididos por 7. 40.000 divididos por 9. Dessas 3 divisões, aquela que der o menor valor vai ser aonde a gente vai definir quem sai da base. Então, eu vou fazer essa divisão aqui do lado para ficar mais fácil. Ó. 15.000 divididos por 3. E eu vou arrastar aqui para baixo só para fazer as contas. Então, esse aqui é o meu cálculo do bloqueio. Tá? O que está aqui, na verdade, está aqui. Então, eu tenho lá, no cálculo do bloqueio, 5.000, 2.857,14, 4.444 é o meu bloqueio calculado. Quem é o menor deles? Eu quero o mínimo. Eu quero o mínimo. Então, aqui, o cálculo do bloqueio, o menor valor entre eles é esse daqui, 2.800. Logo, a gente diz o seguinte, que se XB quer entrar, nós vamos colocar um amarelão aqui e falar assim, XB é a coluna pivô. XB é a coluna pivô. Na hora que a gente define qual é a linha, ou melhor, quem ganha o bloqueio, o elemento da coluna pivô que está nessa divisão, que é o 7, vai virar o que nós chamamos de elemento pivô. Ou seja, esse A2, Azinho, então o Azinho, 2, 2. Esse aqui é o nosso elemento pivô. A2, 2, que é igual a 7. Muito bem. O terceiro passo é o seguinte: como consequência do primeiro passo, do segundo passo, se o A27 é o elemento pivô, a gente vai olhar o seguinte: lá das variáveis básicas, qual é a variável que tem 1 na mesma linha que o elemento pivô? O X7. Então, a gente define aqui, no segundo passo, quem sai. A gente vai definir Professor, quem é. Pode falar. eu só não peguei por que é a XB que a gente pegou para o cálculo do bloqueio. Por que o quê? Por que a gente pegou a XB? Tá, já vou lá. Por que a gente pegou a XB? Pelo primeiro critério. O primeiro critério eu vou escrever aqui, ó. Eu vou escrever aqui. Vou pegar esse cara, vou colocar aqui e vou escrever aqui. Entre aspas, o mais negativo. Dentro da linha da coeficiente da função objetivo, quem é o mais negativo? É o coeficiente menos 6. Então, a gente escolhe essa coluna. Boa, beleza. Beleza? Então, aqui, na hora que eu faço quem entra, cálculo do bloqueio, o meu RHS divididos pela coluna de quem entra, o menor deles vai ser o elemento pivô. Quem estava na base nessa linha? O XF, porque é onde que tem 1. Então, quem sai da base é esse XF. Tá? O terceiro passo é o que nós chamamos de pivoteamento. Pivoteamento. Tá? O terceiro passo é por meio de operações com linhas, transformar o elemento pivô em 1 e o resto da coluna em 0. Muito bem.
O terceiro passo é o pivoteamento em si. Então, como é que a gente faz? Então, eu vou agora, vou copiar aqui, e vocês vão criar esse costume igual eu estou fazendo agora. Ctrl C, venho aqui embaixo, colar valores. Destaco a linha da função objetivo, destaco o meu Z. Beleza. E agora eu vou fazer minhas operações por linha. Eu vou pegar aqui a minha coluna pivô, Ctrl C, vou vir na coluna anterior aqui e vou colar. Tá? Como é que eu transformo? O que são operações por linhas? Para aquele que não está acostumado com álgebra, linhas são múltiplos de linhas em matrizes ou a soma de linhas múltiplas de outras linhas. O que quer dizer isso? Então, se eu pegar aqui, imagine que a minha L1 nova, ela vai ser a L1 não, essa aqui é a L2, tá? Essa aqui é a L2, perdão, que é a segunda linha, L0, L1, L2, L3. A L1 nova vai ser a L2 nova vai ser a L2 antiga divididos por 7. No momento que eu faço essas operações por linha para todo mundo da matriz, operação por linha toda matriz, nós dizemos que essas duas matrizes aqui são matrizes semelhantes. Significa que tudo que eu faço nessa é a mesma coisa que se eu estivesse fazendo nessa. Então, o meu pivoteamento nada mais é do que transformações de matrizes que, no fundo eu estou chegando, né? Eu estou mexendo na matriz original. Tá? Que são matrizes semelhantes. Então, ó, L2 nova vai ser a L2 antiga sobre 7. Então, aqui vai ser essa linha aqui, elemento por elemento, divididos por, eu vou fixar esse 7 aqui, ó, F4, tá? E vou arrastar para o lado. No momento que eu arrastei para o lado, olha as coisas que apareceram. Onde estava o elemento pivô 7, apareceu 1. Aonde estava lá o cálculo do bloqueio que ganhou, apareceu esse cara aqui. Tinha que aparecer isso mesmo, né? Porque é esse cara que a gente fez, que a gente escolheu como bloqueio. Muito bem. Tá? Essa aqui, ó, vou até escrever aqui, ó. Coluna pivô. Coluna pivô. Vou deixar aqui para vocês comparando. Muito bem. E o resto da matriz? O resto eu tenho que transformar o... Aqui não é zero, né? Antes que vocês se confundam, é minúsculo aqui. Transformar o elemento pivô em 1, o resto da coluna em 0. Então, como é que eu posso fazer para transformar esse aqui em 0? Muito bem. Se eu pegar essa linha, a linha 2 nova, e multiplicar por menos 3 ela inteira, e somar com essa linha, que é L1 antiga, eu consigo transformar esse cara em 0. Por quê? Porque a linha antiga é 3. Se eu multiplicar vezes menos 1 vezes 3, 3 menos 3 dá 0. Então, eu vou colocar aqui a fórmula para a gente entender. A L1 nova vai ser igual a menos 3 vezes, ou melhor, a L1 nova vai ser a L1 antiga menos 3 vezes a L2 nova. E da mesma forma para todo mundo, ó. Se eu pegar essa linha e multiplicar a linha inteira, tá? Multiplicar por menos 9. 1 vezes menos 9, 9. Se eu somar com 9, dá 0. Eu transformo esse cara aqui em 0. L3 nova é igual a L3 antiga, menos 9 vezes L2 nova. Mesma coisa, L0 nova é igual a L0 antiga, menos 3, menos 6, perdão, vezes
L2 nova. Então, repare que eu tenho um padrão de comportamento. É a antiga menos esses elementos da coluna pivô aqui, vezes a linha nova aqui. Sempre, isso vai fazer com que zere tudo. É claro que eu não vou ficar fazendo isso aqui, quando a gente está fazendo no quadro, eu faço isso na mão, faço essa continha na mão, tá? Aqui, e aí eu não uso número com vírgula, eu uso fração. Aqui a gente vai programar isso, ó. Quem que é L1 nova? É a L1 antiga, menos esse. Só que se eu arrastar para o lado assim, esse E27 vai indo junto. Então eu tenho que fixar a coluna. Fixei o E. Por quê? Porque se eu arrastar para o lado, ele vai fixar aqui na coluna E. Vezes a minha linha nova. Agora, se eu arrastar para cima, a linha nova que está em roxo vai subir também. Eu quero que sempre fique na linha roxa. Eu fixo a linha. Ó, F, se eu arrastar para cima e para baixo, para a direita, ele vai arrastando, vai fazendo, acompanhando. Mas se eu arrastar para cima e para baixo, o 28 sempre vai ficar fixo. A hora que eu faço arrastar isso para cá. Agora eu posso pegar, arrastar para cima. Ctrl C, Ctrl V, arrastar para cá. E boa. Eu tenho a primeira iteração do simplex feita. Dá uma olhada no que aconteceu. Zerei todo o meu vetor B, com exceção do elemento pivô. Compare esse com esse. Está aqui. Não mudou nada no XZ, não mudou nada no XG. Continua aqui a identidade com 0 em cima da função objetiva. Aqui continua, agora a identidade está aqui. E, olha só, o meu valor agora da função objetivo, das variáveis básicas, não é mais XZ, XF, XG, porque XB entrou no lugar do XF. Aqui é XB, por isso que a ordem importa. O meu valor é esse aqui. XZ vale 6.428, XB vale 2.857, XG vale 14.235. Será que está certo? E o Z vale 17.142,86. Quanto que vale o XB? É esse cara. Qual que é o coeficiente de XB lá na função objetivo? É 6. Igual isso aqui vezes 6. Opa, olha esse, olha esse. Deu a mesma coisa. Tem que dar, né? Tem que dar, é obrigatório. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? A gente acabou de dar o primeiro passo do simplex. A nossa base agora é composta pelas colunas E, B e G. O valor de E é o primeiro, o valor de B é o segundo, o valor de G é o terceiro elemento do meu RHS, do meu Bzinho, e a função objetiva aqui agora, que era 0, passou a ser 17.142. Beleza? Beleza. Ótimo. Então, aqui é o meu novo quadro do simplex. Não vou fazer mais isso daqui, tá? A gente faz isso aqui uma única vez na vida, outra na morte. Não vou fazer isso aqui mais. Agora eu vou pegar essa novo quadro simplex e vou fazer a pergunta. Alguém entra na base? Eu tenho o cara negativo? Eu tenho alguém com o coeficiente cujo é negativo? Tenho. XC está negativo. Ó. Aqui é 1,28. Cuidado para não confundir com a coluna pivô. Aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é positivo. Aqui sempre vai ser 0. Então, XC agora entra na base. XC entra na base. Quem sai? Bloqueio. Bloqueio. Quem que é o cálculo do bloqueio? RHS divididos por elemento da coluna pivô. Nova coluna pivô. Fiz a divisão. Quem é o menor desses três? Primeiro.
Bom, se é o primeiro, quem sai da base? XZ. XZ sai da base. Ó, aqui está o bloqueio. O menor deles. O mínimo, o menor entre. A função min é menor entre. Menor entre a divisão desse por esse. Agora faz sentido por que a gente só pode usar um valor positivo? Por que a gente só usa um valor positivo nessa coluna aqui? Se tiver algum valor zero, como é que eu vou dividir 20 mil por zero? Não dá para dividir por zero. Não existe, matematicamente falando, nenhuma divisão por zero. Então não pode ser zero. Por que não pode ser negativo? Imagine que fosse menos 7. Porque na hora que eu fosse transformar o menos 7 em 1, eu teria que multiplicar por um valor negativo. O que ia aparecer? Ia aparecer um negativo aqui no RHS, que nós não podemos. Tem que sempre permanecer positivo. Por isso que a condição dessa divisão é que a parte de baixo, ou seja, esses elementos aqui, tem que ser positivos. RHS pelo elemento da coluna pivô. Esses caras sempre positivos. Se for negativo ou zero, eu simplesmente ignoro. Esse cara não pode sair da base. Como assim esse cara, professor? Olha aqui, ó. Se esse aqui, o resultado do bloqueio for o menor, XZ, que está na base, na primeira linha, sai da base. Se for esse o resultado da divisão menor, o XB sai da base. Se for esse que deu o resultado da divisão menor, o XG sai da base. Tá? Então, aqui entra XC, porque é negativo, sai XZ, porque é a menor divisão. Porque o XZ está na base, na primeira linha, que é onde deu o menor valor do bloqueio. Muito bem. O que a gente faz agora? Pivoteamento. Ctrl C. Se você colar aqui, vai dar um estardalhaço. Ah, vamos ver. Ctrl V. Ixi, ó, vacalhou. Não, não é isso. Volta. Ctrl C. Venho aqui, colar valores para garantir que vai voltar aqui números. Vou deixar aqui a minha bordinha para poder fazer a divisão certinho. Vou pegar o elemento, vou pegar aqui a coluna, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui a minha coluna pivô para me ajudar na conta. E vou fazer. Quem que tem que virar 1? Esse aqui que ganhou como elemento pivô. Então, é esse aqui que tem que virar 1. Logo, essa linha vai ser a linha inteira, a linha anterior, divididos por esse elemento fixo. Ou seja, 5,85 divididos por 3,28. Na hora que eu arrasto para a direita, o XC, aonde que tinha que aparecer o elemento pivô, apareceu 1. Como é que faz a continha aqui mesmo? Era a linha original menos o elemento pivô aqui da linha, fixa a coluna, vezes a linha nova do elemento pivô. Fixa a linha, F37. Dei o Enter. Deu certo? Apareceu o zero onde quer aparecer? Deu certo. Então, se é o XC que está entrando, fora o elemento pivô que tem que virar 1, o resto tem que estar zero. Tá zero? Tá. Então quer dizer que a conta está certa. Se eu fixei corretamente, basta eu copiar aqui e colar e arrastar para baixo. Ih, professor, apareceu um negativo aqui. Tá, e daí? Grandes coisas. Não tem problema nenhum. O que não pode aparecer negativo é aqui. É no RHS. No RHS não pode aparecer negativo de jeito maneira. Porque a gente está trabalhando sempre ele no formato padrão, na forma padrão. Olha só o que aconteceu agora. Quem está na base neste momento? XC entra no lugar do XZ. Então, aqui, em vez de ser XZ, é o XC. Quem está na base? XC, XB, XG, nessa ordem. Quanto vale o XC? 1956,52. Quanto vale o XB? 1739,13. Quanto vale o XG? Vale
8.695. Tá aqui. Como é que isso aqui deu o resultado certinho? Porque eu copiei a fórmula, coloquei na mesma posição anterior. Só isso. Tá? Mas é aqui que a gente olha, ó. XC é esse valor, XB é esse valor, XG é esse valor. Tem que ser na ordem, porque a ordem importa. XC, XB, XG. A ordem importa. Muito bem. Vou olhar agora aqui e vou perguntar: tem mais algum negativo aqui? 0,4,08, 2,13, 0,47, 0,65. Não? Não. Então isso aqui é a solução ótima. Solução ótima. Essa aqui é a solução ótima com o Z valor de 20.217,39. Será que deu certo, gente? Deu certo. Tem que dar, né? É isso, ó. XB 1.739,13. 1.739,13 o XB. O XC 1956,52. O XC 1956,52. Beleza? Então, isso aqui é o simplex. É importante vocês treinarem isso. Por incrível que pareça, quanto mais a gente treina o simplex, mais a gente vai dominando o que está acontecendo. A gente vai dominando o que está acontecendo. Certo? Então, a nossa primeira parte da aula de hoje era isso. Parar de gravar.